do Galo aqui no Bastidores. O Atlético conseguiu uma vitória, diria, emblemática ontem em Criciúma contra o Internacional. E do Eduardo Cudê, uma vitória importante. E quem traz mais detalhes é Álvaro Damião. Boa noite, Álvaro. Boa noite, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Bastidores. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os bastidores pra daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar da vitória do Atlético, né? Que vitória importante a do Galo, fora de casa contra o Internacional, com um time que está muito debilitado, um time sem muitos jogadores importantes. Então para o Atlético foi muito importante a vitória de ontem sobre a equipe do Internacional. A delegação chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira, já treinou, técnico Gabriel Milito começou a montar o time que joga domingo às 11 horas da manhã contra o Atlético Goianiense na Arena MRV. Milito não terá o zagueiro Bruno Fux e nem o Gustavo Scarpa. O meia Gustavo Scarpa, assim como o Bruno Fux, terceiro cartão amarelo, desfalcam o Atlético no próximo domingo. O meia Zaratio, ele saiu de campo ontem aos 22 minutos da etapa inicial, sentiu um incômodo físico, será reavaliado para saber o grau da lesão e se há lesão. E nesta sexta-feira teremos uma resposta. Pode ser até que o Zaratio jogue contra o Atlético Goianiense. Ainda não está descartada a presença do jogador, mas dificilmente o Zaratio vai jogar contra o Atlético Goianiense no próximo domingo. O Everson continua no departamento médico, o goleiro queixa-se de uma inflamação no dedo mínimo da mão direita. O quadro está sendo observado dia a dia para definir se o goleiro terá condição de retornar ao grupo já na próxima partida. Dificilmente o Everson estará à disposição para o jogo de domingo também. Retorno do Igor Gomes. O Igor Gomes cumpriu suspensão diante do Internacional e está à disposição do técnico Gabriel Milito para o jogo de domingo, Romano. Pois é, eu não queria estar na pele, Ale, do nosso querido Gabriel Milito. Porque é o seguinte, ontem foram 11 desfalques, né? Sim. Além dessa enxurrada de desfalque, ele perdeu o principal jogador dele. Pra mim, tem sido até agora o principal jogador dele. Tomou o terceiro amarelo, Gustavo Scarpa. E tem essa dúvida danada aí do Zaratio, né? O Zaratio que infelizmente tem convivido com muitas lesões, é um grande jogador. Pra mim tá no patamar dos jogadores diferentes do Atlético, que são alguns, né? Como, por exemplo, o Hulk, o Scarpa, o Arana. Pra mim o Zaratio tá nessa turma aí. Também acho. Só que infelizmente tem se machucado muito, se lesionado muito. Aliás, foi uma pergunta do nosso colega, o brilhante Claudião, né? Perguntou pra ele, falou assim, mas como é que você não... E o Scarpa, né? Que é uma pergunta que muitos torcedores fazem, né? E o Scarpa, como é que você não vai colocar o Scarpa na dele e tal, não sei o quê? Aí ele falou, não, mas eu não tenho ninguém pra... Então quem que você coloca? Me ajuda aí, quem que você coloca? Agora o Claudião vai ter que entrar em ação. Porque o Scarpa não tá à disposição, ele tem que ter um plano para ocupar aquele lado esquerdo ali. De qualquer maneira, muita gente brinca que se tem o Hulk, o time tá completo. Aí depois você vai ajeitando os outros, porque o homem jogou demais. Tá louco. Ele é um fenômeno, chama a responsabilidade. A gente tá conversando sobre isso. Alguns jogos em que o Atlético não conseguiu um bom resultado, é a cara do Hulk. Botar a bola embaixo do braço e decidir. Deixa comigo que eu decido isso aqui. E até para ratificar o que você falou, o escanteio batido pelo Scarpa e a jogada do segundo gol do Hulk, né? É o famoso, eu se garanto, né? Ele realmente veste essa camisa, chama a responsabilidade, e às vezes quando o jogo tá fácil, a gente já viu várias vezes, ele não aparece tanto, mas quando tá difícil, chama o homem. Agora, essa questão do Zaratio, se eu não estou enganado, me ajuda aqui, viu, Pantufa? Se eu não estou enganado, na coletiva, o Milito falou que é um problema de pubis, né? Ou pubis é complicado. Porque depende do tempo, né? Não depende tanto do... Você precisa ter paciência, precisa esperar, e aí, justamente, tempo é uma coisa que o Atlético não tem, né? Nesse momento, talvez depois da janela, depois dá uma talvez. encostada nele, recupera aí. Porque, por exemplo, cirurgia de pubis, tem muita gente que não sabe, mas é a raspagem do osso da bacia, né? Pubis é esforço além da conta que dá uma inflamação ali, né? Então a recuperação é complicada. E é uma pena porque é um jogador que é um motorzinho, né? Exatamente. Você sabe que tem jogador que não venceu essa batalha, né? Que
continuou jogando, mas com limitações, dificuldades. O Roger Flores, por exemplo, era um cara que convivia com um problema no pubis, que atrapalhou demais a sua carreira, atrapalhou muito a sua trajetória. Ele também era muito bom jogador, mas ele jogava com limitações, né? Então a gente torce muito para que o Zarate consiga se recuperar, mas não é simples. Inclusive a fala do Milito foi a seguinte: Pantuf me mandou aqui, abre aspas, Matias, né, que é o Zarate, vem com incômodo no pubis, hoje pode aguentar 20 minutos. O campo estava muito pesado, isso joga contra a pubalgia. Alguns jogadores recuperam rápido, outros demoram mais. Ele está jogando com essa dificuldade nos últimos 8 a 10 jogos. É isso aí. O cara até consegue entrar em campo, mas com muitas limitações, com muitas dores, né? Não consegue fazer nem a recuperação, nem o trabalho pensando na próxima partida. É só tentar minimizar a dor. Então isso realmente é muito difícil para um atleta torcer, porque o Zarate é muito bom jogador. É verdade. Agora eu vou falar de um assunto importante, hein? Tem muito plano funerário que a pessoa paga mensalmente e na hora de usar percebe que pagou apenas por uma parte do serviço e naquele momento de dor, de tristeza, fica sem jazigo ou cremação. Mas isso muda, meu amigo, com o Monte Santo Cemitério Parque. Você paga seu plano a partir de R$ 39,90 por mês, tem todo acolhimento e dignidade, além da garantia de um jazigo exclusivo. Ligue 0800 289 8888 ou acesse montesanto.com.br. Agora é o seguinte, vamos falar de bastidores, que é o que interessa nesse programa, Damião. E os reforços? Vamos sim, vamos de bastidores agora para poder informar as negociações que evoluíram muito nas últimas horas. O Atlético contratando 3 importantes jogadores nessa janela de transferência. Interam, claro, ao grupo que já tem o Bernard. O Bernard já é uma contratação do Atlético, está aguardando somente a janela de transferência ser aberta para ser, no caso, entrar no BID, no boletim interno diário da CBF, e está à disposição do Milito. E agora estão vindo 3 novos jogadores que o Atlético anunciando a contratação nos próximos dias ou quem sabe nas próximas horas. Primeiro, Fausto Vera, jogador do Corinthians, o volante, confirmou a transferência para o Atlético em uma entrevista dada nesta quinta-feira ao jornalista Lucas Mussetti, do UOL. Aspas para o Fausto Vera: sempre treinei bem no Corinthians, sempre gostei do clube, vesti a camisa com honra e fazendo o meu melhor dentro e fora de campo. O Corinthians me comprou e tem uma dívida com o clube anterior. Como não estou sendo utilizado desde o começo do ano, chegou uma proposta interessante para mim e para o clube, com dinheiro interessante de um clube que o treinador me conhece e me quer no time para ajudar. Aí ele segue e fala do Atlético: fico muito tranquilo e queria transmitir ao torcedor que não é verdade que estou saindo chateado com o Corinthians. O Atlético conversou comigo, conversei com o treinador e com a diretoria e por isso chegamos a um acordo. Ele confirma que chegou a um acordo com o Atlético e que virá para o Atlético. Vocês querem falar do Fausto Vera e eu falo dos outros 2 daqui a pouquinho? Tá certo. Agora, e o zagueiro Lianco, Damião? O que tá faltando para o anúncio dele? Vamos lá, vamos falar sobre o Lianco, zagueiro que o Atlético deve anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias. A informação foi publicada pelo UOL na manhã desta quinta-feira e confirmada pelo nosso Cláudio Rezende e também pelo Henrique André. Lianco pertence ao Southampton da Inglaterra, estava emprestado por último ao Algarrafa, clube que o atleta começou a trajetória, no caso o Botafogo, queria a contratação do Lianco, só que ele optou por jogar no Atlético. Ele confirmou que está vindo para o Atlético, deve ser confirmado pelo Galo a qualquer momento. A expectativa é que a negociação se arraste até a próxima semana. O outro é o Júnior Alonso, o zagueiro Júnior Alonso, que está bem próximo de ser anunciado pelo Galo. Já está tudo acertado entre o Atlético, o próprio jogador e o Krasnodar da Rússia. 7 milhões de reais aproximadamente é o que o Atlético está pagando ao Krasnodar para ter o Júnior Alonso. Portanto, o Atlético anunciando nos próximos dias a contratação de Júnior Alonso, do brasileiro Lianco, de 27 anos, também zagueiro, e do volante Fausto Vera, que jogava no Corinthians. Ô Ale, essa turma que o Atlético tá aí negociando, tá perto de anunciar, né? 2 zagueiros, né? Um que
nós já conhecemos bem, que é o Alonso, que passou aqui desde 21, né? O Lianco eu me lembro bem dele na seleção de base, né, do Brasil. Verdade. Aí você tem o Fausto Vera, que é uma aposta bem do Milito mesmo. Do Milito, né? Ali. E o Bernard já tá inclusive treinando, né? É um Atlético sendo bem pontual? Eu acho que sim, né? Porque algumas das apostas, né, que a direção fez na virada do ano, elas acabaram não vingando, e assim, tem algumas que dá pra entender. Por exemplo, o Everson, que é muito questionado pela torcida, ele termina 23 bem. Demais. A melhor defesa do campeonato, né? No retorno, inclusive, tomou 10 gols, né? O time tomou em 19 jogos, tomou 10 gols. Ele começou o ano dando um título pro Atlético. Porque ele defendeu o pênalti e fez. Exatamente. Contra o Flamengo na Supercopa. Exatamente. Então o Everson, ele termina bem. O Mariano, pra quem não lembra, o Mariano termina o ano de 23 titular do Saravia. Sim, o Saravia era reserva dele. E até o Atlético, que era o Rodrigo Caetano ainda, foi procurar no mercado lateral. Só que você não acha lateral, é muito difícil você achar. Só que até agora essa sequência dos 2 jogos aí, o Mariano não estava se justificando, muito machucado e tal. Mas dá pra você entender o Mariano. O que não dá pra você entender, e aí é da direção, porque muita gente acha que a gente faz a crítica só pra comissão técnica, né? Mas o que é da direção pra mim, Igor Rabelo, eu acho que poderia ter sido repensado, né? O Vargas, o próprio Pedrinho, que já sabiam que não ia ficar, o Kardec, né? São jogadores que você poderia... o próprio Lemos também teve uma queda de produção muito grande. Então esses nomes a direção poderia ter pensado em tentar esvaziar a folha aí sim e trazer novos jogadores. Aí eu acho que é da direção. Agora, Mariano e Everson, eu tenho dúvida, porque além deles terminarem bem o ano, são posições que são difíceis de você contratar, né? Goleiro bom, você vê, o Corinthians tá penando, tentando encontrar um goleiro com a saída do Cássio, não tem encontrado. Não encontrou, né? Porque ele vai levar o Hugo e o do Flamengo, e é um goleiro... Portugal. É um goleiro que teve um semestre bom e não mais que isso. Lateral direito, quem tem segura o máximo. É verdade. Você não acha no mercado. Até pra seleção você tem dificuldade. Você não acha, você vê que a seleção tem um menino novo, que é o Ian Couto, que pra mim até deveria ser titular, e um lateral que tá se mantendo na seleção porque fecha como zagueiro. Agora, se você pode colocar aí, também, já que eu critiquei a direção, pode colocar também 2 contratações que são muito impactantes. O Scarpa, pra mim, ele tá no nível de La Cruz. Não tô nem falando quem é melhor, quem é pior, não é essa discussão. Nível técnico. É nível de contratação. Contratação também, que muda o status do time. O time era um, entra o Scarpa, entra o De La Cruz, o time fica outro. Sim. Na minha opinião. E o Bernard, por tudo que envolve o Bernard, até pela última temporada que ele fez, e ele tinha mercado na Europa, pra mim é bem impactante chegar o Bernard. Né? Bem forte você chegar. Você vê que o Abel Ferreira pediu a contratação dele. É evidente, né? E aí o Alonso, que é um cara que já tá identificado, o Fausto Vera, que é uma aposta muito exclusiva do treinador. Se você for no Corinthians, o Corinthians tá numa draga desgraçada, né? Torcida invadindo, tá numa crise assim, sem precedentes. Os caras não querem o Fausto Vera lá. Graças a Deus vai embora. Então é uma aposta que é do Milito, porque conhece o jogador, sabe que ele pode produzir. E o Lianco, eu acho que também é um negócio de ocasião interessante, né? O Lianco, quando ele surge no São Paulo, ele surge como uma das grandes revelações da posição, né? Sim. E aí talvez ali brigue pela posição com o Fux, mas de qualquer forma eu acho que são bons reforços. Eu também penso assim, eu acho que o atleta está sendo bem cirúrgico, apesar de que eu tenho ressalva desse trabalho da diretoria de não ter contratado um lateral esquerdo, porque o Atlético ficou à mercê de um jovem que é meio campista, que ele quebra o galho por ali, machucou, e o Atlético sabia que o Arana jogando bem, ele ia ser convocado. O Arana é selecionável, o Arana ia ser convocado, e aí agora tá penando aí sem ter alguém lá pelo lado esquerdo, né? Pensou em esquadria de alumínio? Pensou a Luclés, amigão. 15 anos nas melhores obras de prédios e casas de Minas e todo o Sudeste. Acesse o Instagram, @Luclés_BH. Qualidade, estrutura e respeito aos prazos, principalmente respeito à sua obra. Janelas, portas, guarda-corpo e fachada pele de vidro.
Olha, atenção construtor, e você está colocando a Aluclés na sua obra? Amigão, tem que colocar. E você que vai construir, tem que cobrar do seu arquiteto. Esquadrias de alumínio tem que ser Aluclés. Anota o telefone aí, 31 99630